Eu gostaria de pedir que você abrisse comigo sua Bíblia nesse momento, em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Nós vamos dar início, a partir de hoje, nessa quarta-feira, a uma série de mensagens com o tema Bem-aventuranças de Jesus. Essa série de mensagens eu vou estar pregando aqui na igreja. Teremos alguns momentos, serão 8 mensagens. No próximo domingo pela manhã, o irmão Augusto vai trazer uma mensagem diferente e eu vou dar sequência no domingo à noite. No próximo domingo à noite eu falarei ainda sobre essa mensagem. Então, será uma série dentro desse tema. Hoje falaremos sobre uma das bem-aventuranças. Então, se você puder acompanhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Nós vamos ler todo esse texto, depois vamos retornar e falaremos um pouco sobre esse assunto, as bem-aventuranças de Jesus. Se puder acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim o primeiro versículo: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos mais uma vez orar nesse momento? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que estamos nesse momento lendo. Que esse texto, Pai, e os demais que nós leremos essa noite possam alcançar o nosso coração. Que o Espírito Santo, Deus, tenha plena liberdade de agir em nós para fazer a mudança necessária em nossas vidas, ó Pai, conforme a sua vontade. Nos ajude, ó Deus, a estar preparados para ouvir a sua palavra e também cumpri-la, ó Pai, e fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto aqui nós temos alguns ensinamentos. Mas antes de voltar ao texto, queria só comentar com vocês que, para relatar os feitos de Deus na criação do mundo, nós encontramos na Bíblia um único livro, o Gênesis. Já para relatar os feitos de Jesus quando veio ao mundo, Deus nos abençoou com 4 livros, ou 4 evangelhos. Evangelho significa boas novas, boa notícia. Mas por que 4? Não poderia ser apenas um? 4 evangelhos para relatar os feitos de Jesus quando ele veio ao mundo. O evento mais importante da humanidade é visto e relatado por 4 pessoas diferentes. Esse é um dos motivos. Cada um contando a história de Jesus de uma perspectiva um pouco diferente, mas sem contradições. Começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dentro da sua perspectiva, dentro da sua visão. E como podemos entender o porquê de ser 4? É como, por exemplo, você buscar ouvir 4 testemunhas sobre a explosão lá no Líbano, que aconteceu essa semana. Se você pegar 4 pessoas que viram aquela explosão, que presenciaram, cada uma delas não pode omitir o fato. Porém, cada uma contará aquilo que viu na sua perspectiva. Não é assim que aconteceu?
Nós vimos vários vídeos de vários ângulos, e cada um contando uma história de forma diferente, mas o fato aconteceu. O fato aconteceu. Cristo veio ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em Gálatas fala, vindo à plenitude do tempo, ou seja, o tempo certo, veio Jesus Cristo. E ele começou seu ministério com 30 anos, e nesses 3 anos ele impactou o mundo. O mundo se divide antes e depois de Cristo. De tão profundo que foi o que ele trouxe para a humanidade, foi necessário, Deus nos presenteou, nos abençoou com 4 testemunhas. E quando nós falamos aqui desse texto que nós acabamos de ler, registrado por Mateus, o publicano, o coletor de impostos, chamado também de Levi, filho de Alfeu, Mateus foi um dos 12 apóstolos que acompanhou o ministério de Jesus de perto. Ele foi, portanto, uma testemunha ocular daquilo que Cristo realizou. Estava lá presente naqueles momentos em que Cristo fez os milagres do pão, do vinho, quando ele andou sobre o mar, quando ele parou a tempestade, quando alimentou 5.000 pessoas, todos, quando ressuscitou Lázaro, ou seja, quando ele fez todos os milagres, Mateus, o publicano, estava ali como testemunha ocular. E naquele momento onde Jesus subiu ao monte para falar do Sermão do Monte, ele estava ali também. Então, em seu evangelho, o evangelho de Mateus, ele mostrou como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, o Salvador prometido. Ele também registrou vários ensinamentos morais de Jesus, incluindo o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus, que nós estamos aqui olhando, até o final do capítulo 7. Se você puder ir comigo ali, vamos voltar só um pouquinho lá, depois a gente volta para o texto. Lá no capítulo 7, no versículo 28, diz assim, de Mateus: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, porque ele falava dele mesmo. Glória a Deus por isso. O texto que nós lemos é a base para todos os ensinamentos de Jesus Cristo. O Sermão do Monte começa falando ali, nós vamos ler o versículo novamente, versículo 3. E nesse texto de todo o Sermão do Monte, ali, todas as bem-aventuranças, ele faz alguns desafios para nós. E até faço uma pergunta nesse momento para você que me ouve e me vê. Quantos aqui gostam de desafios? Nós temos aqui uma multidão no culto hoje, 2 pessoas assistindo. Se eu perguntar para eles, eles não vão responder, mas enfim. Quantos gostam de desafios? Desafios pessoais, de conduta, honestidade, temperamento, desafios que mexem com a nossa índole, são mais difíceis de, muitas vezes, passarmos por ele. A Bíblia está repleta de desafios pessoais, e entre tantos desafios surge esse de Jesus. A verdade é que tudo que encaramos como desafio significa que estamos lutando para conseguir realizar. Então, quando você fala, estou num desafio, você está lutando para conseguir realizar aquele desafio. E tudo que fazemos de forma natural já não é mais um desafio. Pense nessas frases que eu coloquei aqui agora. A verdade é que tudo que encaramos como desafio significa que estamos lutando para conseguir realizar. E tudo que fazemos de forma natural já não é mais um desafio. Eu vou fazer 3 perguntas aqui para você refletir aí no seu lar. As bem-aventuranças de Jesus foram escritas somente para aquela época? Sim ou não? Será que ainda hoje podemos encontrar na vida dos seguidores de Jesus as qualidades das bem-aventuranças? Todas elas? Agora uma pergunta bem pessoal, faça essa para você mesmo. Como entender e aplicar na minha vida as bem-aventuranças de Jesus? Esse é o propósito
de Deus nessa noite, tanto para a minha vida, quanto para a sua vida que está acompanhando esse culto nesse momento. Em primeiro lugar, nós vamos entender o que significa bem-aventurado. Qual o significado dessa palavra? Bem-aventurado significa abençoado, muito feliz, aquele que será recompensado. Essa palavra conjunta não foi, conforme nós podemos ver em alguns textos do Antigo Testamento, não foi exclusividade de Jesus Cristo. Quando você lembra do Salmo 1:1, o que vem à mente? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. No Salmo 32, nós lemos: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Mais uma bem-aventurança. O Salmo 40, versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E assim vai. Tem vários salmos que falam de bem-aventurado. O Salmo 128, lido pelo nosso irmão Edson e Neuza no domingo passado, Dia dos Pais, ele colocou assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quando Cristo falou das bem-aventuranças, bem-aventurado, ele já estava lembrando de muitos textos do Antigo Testamento, mas olhando para essas bem-aventuranças, ele já dava um novo sentido a elas. O segundo ensinamento que nós temos aqui, as bem-aventuranças são qualidades que devem ser buscadas por nós na sua totalidade. Como é que eu vou explicar isso agora? As bem-aventuranças são qualidades que devem ser buscadas por todos nós na sua totalidade. Não podemos pensar em vivê-las separadamente. Uma qualidade deve estar entrelaçada, atrelada à outra. Olha só que interessante. Quando uma pessoa age com falta de humildade, o seu choro, que nós lemos da boa-aventurança, geralmente é tido como falso. Ele não pode dizer: olha, eu estou aqui olhando para a palavra de Deus, chorando, mas você age com falsidade. Você não age com humildade? Geralmente é assim, quando você vê uma pessoa que não é humilde, que não trata as pessoas com carinho, com cuidado, e eles choram, geralmente você olha para aquela pessoa e fala: você está sendo falso. Outra coisa também, dentro das bem-aventuranças, uma pessoa sem mansidão jamais será chamada de pacificadora. Concorda? Uma pessoa sem mansidão não poderá ser chamada de pacificadora, pela sua agressividade, pela sua ira. E aqueles que praticam injustiça não podem ser vistos como misericordiosos. Então não podemos falar: eu vou usar essa bem-aventurança da minha vida, mas vou deixar de lado a questão da justiça, a questão da misericórdia, a questão do coração limpo. Não podemos fazer isso. É como, por exemplo, o fruto do Espírito. Nós temos que usá-los, temos que ter todas as características como servo de Deus do fruto do Espírito, como também buscar cumprir essas bem-aventuranças em nossas vidas. Jesus lança nesse Sermão do Monte um desafio importante: cultivar todas estas qualidades em nossas vidas. A pergunta é: você considera isso fácil ou difícil? Responda aí: é fácil ou é difícil cultivar essas qualidades das bem-aventuranças na sua vida? É fácil ou é difícil? O terceiro ensinamento que eu vejo nessa palavra de Deus é que cada bem-aventurança consiste de duas partes. Olhando para esse texto, nós podemos encontrar duas partes: uma condição e um resultado. Em quase todos os casos, as frases são familiares ao Antigo Testamento. Mas o sermão de Jesus as eleva a uma condição muito maior. É um novo ensinamento. As bem-aventuranças apresentam um novo conjunto de ideias com foco no amor e humildade, ecoando ensinamentos de espiritualidade e compaixão. Simples como Jesus. Ouvimos essa canção agora há pouco. E olhando aqui para a primeira bem-aventurança, você pode ver na projeção aí. É a última projeção que nós temos
ali para você poder olhar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos falar um pouco sobre o que significa humildes de espírito. Humildes de espírito, em quase todas as demais versões, no lugar de humildes de espírito, o que se lê é pobre em espírito. Jesus não estava falando de uma pessoa, de uma pobreza literal, financeira, ou uma pobreza física. Conforme diz lá em Lucas capítulo 6, se você puder ir comigo, Lucas 6:20, diz lá, bem-aventurado os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Não estava falando da pobreza financeira, da pobreza física. Estava falando de um outro tipo de pobreza. A primeira condição para recebermos a Cristo como nosso Salvador pessoal é crer que Ele é enviado de Deus. Amém? Você crê nisso? Que Cristo foi um enviado de Deus, que veio ao mundo em carne, habitou entre nós, foi julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia? Essa é uma das características, uma das verdades que nós devemos crer para podermos ter a salvação em Cristo Jesus. Mas uma outra verdade muito clara acerca desse que nós estamos falando hoje, nessa noite, é que só creem verdadeiramente em Jesus aqueles que forem humildes de espírito, ou pobres em espírito. Em nossa sociedade, as pessoas são conhecidas pelo que elas têm, pelo que elas são e pelo que elas podem fazer. Uma pessoa humilde de espírito geralmente é vista de forma pejorativa. E Jesus disse, bem-aventurados ou afortunados, ricos, felizes são os pobres, os mendigos, humildes de espírito. O que será que ele queria dizer com isso? Eu vou fazer aqui uma ilustração que é uma grande verdade. Um mendigo é alguém que é dependente. Você conhece algum ou já viu algum? Ele necessita de ajuda, da ajuda dos outros para sobreviver. Ele não é ninguém perante a sociedade, ele fica à margem da sociedade. Ele não pode oferecer nada, esse é o mendigo. Na verdade, as pessoas quando passam perto dele, viram o rosto, pois é ruim apenas saber que ele está ali. Não é agradável de ver um mendigo. Pelo cheiro, muitas vezes, pela aparência física. O mendigo nada tem. No máximo são suas roupas do corpo e algum trapo para se cobrir. Não possui nada de valor consigo e não pode nada. Ele não tem nada, nenhum poder algum. Esse é o mendigo. Assim será o humilde de espírito que Jesus disse. Assim é o humilde de espírito. É uma pessoa que reconhece que nada tem, nada pode e nada é. Ao se deparar com o Senhor, ele tem a consciência do seu estado espiritual. Não quero dizer com isso que você não pode se valorizar. Não valorizar a sua vida, o seu trabalho, a sua aparência, não é isso que estamos falando, não. O que nós estamos falando é quando nós nos colocamos diante de Deus. Nada somos, nada podemos. Essa é a grande verdade do que diz ali o humilde de espírito. Nada temos. Será que alguém pode alcançar a salvação pelo que você tem? Pelos diplomas que você tem? Pelo aquilo que você é? Paulo coloca isso tudo como refúgio. Ele diz lá na palavra de Deus, ele coloca isso como esterco. Algo que ele jogou tudo fora para poder ganhar a Cristo. Ele reconhece que diante de tudo aquilo que ele conseguiu, para chegar à salvação, para alcançar a Cristo, nada aquilo vai valer. Isso é o mendigo, ou seja, a pessoa que tem como em si uma pobreza de espírito, em espírito, humilde de espírito. O principal exemplo de uma pessoa humilde de espírito, quem é na sua mente? Não vale olhar para a pessoa que está do seu lado. Se fosse aqui na igreja, eu iria falar isso. Mas, se nós olharmos lá para Isaías 53,
Olha só o que diz Isaías 53, versículos 1 a 3. Isaías 53, 1 a 3. O maior exemplo de uma pessoa humilde de espírito é o nosso Senhor Jesus, a quem Isaías profetizou e a quem se cumpriu na sua promessa através da palavra. Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Olha só a figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. Olha aqui. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. O exemplo de uma pessoa rejeitada, de uma pessoa desprezada, de uma pessoa que as pessoas olhavam, não via nada que pudesse agradar fisicamente falando. Não é o retrato que nós vemos hoje das pinturas de Jesus Cristo. Não é esse. Ele era diferente disso que se retrata hoje, conforme Isaías coloca. O que destacava na pessoa do mestre não era a sua aparência física, mas sim o quê? As suas palavras e as suas atitudes. É isso que fala muito mais alto na vida de Jesus Cristo. As atitudes que ele tinha e as palavras que ele proferia. Quando ele abria a boca, conforme diz o Sermão do Monte, ele se colocou em pé e abriu a boca e falou. E quando ele falou, diz no final do sermão, ele falava como quem tem autoridade. Será que nós temos esse tipo de autoridade para falar de Deus? O que mais destacava de Jesus Cristo eram suas palavras e suas atitudes. Olha o que diz Mateus 11, mesmo Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A única pessoa que tem a autoridade de falar que sou humilde e manso é o Senhor Jesus Cristo. Porque toda vez que alguém perguntar quem que é humilde aqui, você se considera humilde? Se você falar que é humilde, você já perdeu a sua humildade. Dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. Mas a nossa humildade diante de Cristo, a nossa humilhação, ou seja, a nossa pobreza em espírito, ela é revelada pelas nossas atitudes. Aquilo que você faz fala muito mais alto do que as suas palavras, do que aquilo que você professa, do que aquilo que você fala. O professar é crer em Cristo como Salvador pessoal. Mas tem muitas pessoas que falam com muita eloquência, com muita veemência, mas as suas atitudes não condiz com aquilo que de fato ele é. Por isso que as bem-aventuranças, elas são entrelaçadas. E quando ele fala ali, bem-aventurados os humildes de espírito, está falando dentro dessa característica. Em João 13, 1 a 15, não vamos ler todo o texto, ali fala da atitude de Jesus Cristo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E muitos questionaram, mas Jesus lavando os pés dos discípulos, ele lavou os pés de Judas, de Pedro. A atuação, ou seja, a atitude de humildade. Quer ser o primeiro, quer ser líder, seja o que serve. Seja aquele que está sempre pronto a servir, independentemente de quem quer que seja que te peça. Sirva. Será que essa evidência você consegue ver na sua vida, de ser um servo? Muitas pessoas procuram igrejas não para servir,
mas para ser servido. Eu quero uma igreja que me serve. Não é isso que Deus deseja que você faça. Mas procure uma igreja para servir a Deus. Procure ser servo. É o que Cristo fez. E olhando aqui para essa característica do nosso Senhor Jesus Cristo como o principal exemplo de uma pessoa humilde de espírito, ele esteve sob a total e completa dependência de Deus. Em João 4:34, se você puder acompanhar na sua Bíblia, João 4:34, nós lemos o seguinte, João 4:34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai Celeste. Será que nós temos feito a vontade de Deus? O outro texto, mais à frente um pouquinho, em João 6:38, mais à frente um pouco, Jesus fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós somos chamados para o reino de Deus, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou. E Jesus fala, em João 6, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Porque nós fomos chamados por Deus, nós fomos procurados por Deus e Deus nos achou. Aleluia! A hora vem que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse espírito que Deus pede, que seja um espírito de humildade, de reconhecimento de quão pobres somos diante dele. Nada podemos, nada somos, nada temos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Humilde ou pobre em espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Jesus iniciou o Sermão do Monte com o desafio mais importante. Ele poderia começar lá, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou ele poderia começar, bem-aventurados os perseguidos, mas ele usou logo direto no coração daqueles que estavam ouvindo ele. Bem-aventurados os humildes. Nenhuma pessoa que vá a Deus de forma arrogante, soberba e presunçosa terá alguma recompensa. A primeira condição que Deus pede para que tenhamos o reino dos céus, conforme diz o versículo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é a humildade, é nos colocar diante de Deus como pobre. Eu não tenho como ter a salvação, Deus. Eu tenho que me render ao Senhor. Você já viu alguém que eu aceitei a Cristo porque eu sou bom? Porque eu tenho? Não é dessa forma que nós podemos chegar diante de Deus. Nenhuma pessoa que vá a Deus de forma arrogante, soberba, presunçosa, terá alguma recompensa. Uma das parábolas fantásticas para respaldar isso que eu estou colocando para nós nessa noite é Lucas capítulo 18. Nós vamos ler esse texto. Lucas 18. Aqui nós temos o exemplo de uma pessoa arrogante e de uma pessoa humilde, de uma pessoa pobre em espírito. Leia comigo lá, Lucas capítulo 18. Duas pessoas, duas atitudes e dois resultados. Lucas 18, a partir do versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros,
nem ainda como este publicano. Deve ter apontado o dedo para ele. E ele fala assim: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Será que ele estava sendo humilde nessa fala dele, diante de Deus? Foi ao templo para orar, com o propósito de orar, mas será que existia humildade de espírito, ou pobreza de espírito nesse homem, nesse fariseu, conhecedor da lei? Não. E olha só qual foi a atitude do publicano. Versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Então, se você coloca-se diante de Deus dessa forma, nem ousando levantar os olhos ao céu, batendo no seu peito: ó Deus, sê propício a mim, pecadora, pecador. Isso é humildade de espírito, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que se passa em nós, se de forma estamos sendo sinceros ou não. E por fim o texto fala: digo-vos que este desceu justificado, ou seja, houve a sua recompensa para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Deus espera que todos que confessam a Cristo como Salvador pessoal sejam humildes, sejam pobres em espírito. Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer entrar no céu? Busque com humildade a Deus, reconheça que você é pecador ou pecadora. Reconheça a sua pequenez diante de Deus. Tem um pastor que diz que cada vez que eu aproximo mais da luz, mais eu vejo as minhas imperfeições. E essa luz é Cristo. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos dá a paz que excede todo entendimento. Bem-aventurados os humildes de espírito. Se isso tem sido um desafio para nós, oremos a Deus. Lembra quando eu comecei a mensagem? Falando do desafio? Tudo aquilo que é desafio significa que estamos lutando para mudar, para alcançar. Agora, se você age como o texto fala, com humildade, com pobreza em espírito, o reino dos céus está para você. Está ao seu alcance. Mas haja dessa forma. E vamos orar para que Deus nos abençoe, para que possamos caminhar nessas mensagens falando acerca das bem-aventuranças. No próximo domingo à noite, nós falaremos sobre bem-aventurados os que choram. Quem são esses que choram? Quem são esses que choram? Que serão consolados. Então, vamos orar nesse momento. Quero orar por você que está acompanhando esse culto, para os que estão aqui nesse culto, essas 2 pessoas. Deus seja louvado por vocês que vieram. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra que ouvimos essa noite. Que o Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a praticarmos a tua palavra. Que, ó Deus, essas características, essas atitudes, ó Deus, sejam vistas em nós. E que não olhamos mais para essas bem-aventuranças como um desafio. Nos ajude, ó Pai, que todas essas bem-aventuranças sejam vistas em nós. Pai, esse é um grande desafio, muito grande. Mas nos ajude, ó Deus, a partir desse momento, que o Espírito Santo nos ajude a quebrar todo o orgulho, toda a arrogância que possa estar agindo em nossos corações, ó Deus, para que nós estejamos humildes diante do Senhor, para que possamos reconhecer o quanto pequenos somos, ó Pai, diante de Ti. E abençoe, ó Deus, cada família, cada lar nesse momento, cada pai, cada mãe, cada esposa, filho, e aqueles que estão sozinhos também, que o Senhor possa abençoá-los, porque eles possam dar um testemunho através das suas atitudes lá fora, ó Deus, e assim nós possamos ser reconhecidos pelo Senhor. Porque a Tua palavra diz que existe um motivo
existe uma causa, mas existe também a recompensa. E essa recompensa, Pai, nós queremos alcançar, termos o reino dos céus. E que a humildade, ó Deus, que a pobreza em espírito possa ser alcançada em nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.